A ideia dessa reunião, na verdade, foi fazer além da reunião científica, fazer uma confraternização dos sócios. É uma pena que não está tão cheia, está bem selecionada. Não está tão cheia, mas está bem selecionada. Acho que a gente pode começar então. O tema de hoje é acesso vascular para hemodiálise. E falar em acesso vascular, não podia deixar de falar de Dr. Petean, o nosso convidado de honra, na verdade, nosso convidado especial para essa reunião. O Dr. Petean é nosso decano de acesso vascular. Senta aqui na mesa, Dr. Petean, por favor, sentar aqui na mesa para participar da reunião científica. Ele vai falar já, vai dar aula magistral, mas eu queria que participasse toda a reunião, as outras apresentações também, participasse ativamente com a sua pequena experiência em acesso vascular para a hemodiálise. Eu não vou falar esse ano, essa última reunião, eu não vou falar sobre esse ano que passou. A gente vai deixar para falar isso na primeira reunião do ano que vem. A ideia é que na próxima reunião, que vai ser ano que vem, a gente fale um pouquinho do que foi feito na gestão esse ano, as coisas boas, as coisas ruins, enfim, o que podia ter melhorado, a gente não fez, e colocar em discussão isso. Mas eu queria hoje, na verdade, agradecer pessoalmente, estava viajando, não tive essa oportunidade, agradecer as pessoas que participaram da Semana Vascular, da Semana de Saúde Vascular, que aconteceu agora em novembro mesmo, de 7 a 14 de novembro. Foi a semana que combinou com o dia 14, que foi o Dia Mundial do Diabetes, e o assunto escolhido foi pé diabético. O assunto tem muito a ver com a nossa especialidade, pelo menos naquilo que a gente milita muito nas emergências públicas. Eu não podia deixar de agradecer as pessoas que participaram de forma voluntária, os sócios que participaram de forma voluntária nos eventos que a sociedade integrou. Estou vendo aqui o Dr. Felipe Fagundes, o Dr. Solange Chalfun, não sei se tem mais alguém que tenha participado, mas vários médicos participaram de eventos na Rocinha, em Madureira, na Lagoa, em Volta Redonda, em Cabo Frio, eventos para falar de pé diabetes, para divulgar esse problema, que é uma questão grave de saúde pública. A gente colocou nessa revista, quem pegou a revista agora na entrada, colocou os resultados da pesquisa que a sociedade fez com relação a pé diabético. A gente vê que é realmente uma coisa grave, a gente sabe disso, quem trabalha em emergência sabe disso, mas é importante colocar em número. Então eu queria aqui pessoalmente agradecer a esses voluntários que despenderam tempo, trabalho, tempo do dia a dia para estarem presentes nos eventos. Solange e Felipe, muito obrigado. Tem vários outros que a gente podia comentar aqui, mas quando estão presentes hoje, eles vão levar os créditos. Obrigado. Vamos começar direto então a primeira aula, que é a aula magistral, que vai ser o Dr. Petean, que vai dar acesso vascular para hemodiálise em situações desesperadoras. É bom que isso é raro, né? Quase não tem. Porque o doente chega a essa situação, né? Mas como você falou que eu sou decano e sou mesmo, eu acredito que ninguém é vivo hoje em dia, ninguém mais que faça acesso mais antigo que eu. Muita gente faz acesso para hemodiálise e não sabe nem como tem essa história, por quê, né? Todo mundo fala, Simino Brecha e tal, mas como é que começou isso aqui no Rio de Janeiro? Tinha 2 polos grandes de nefrologia aqui no Rio de Janeiro, era o Hospital Pedro Ernesto e o Hospital de Bom Sucesso. E no Pedro Ernesto era o professor Jaime Landman, e no Bom Sucesso era o Sérgio Monteiro de Carvalho, com a Deise Monteiro, que veio de São Paulo, começou a trabalhar de transplante lá. E no Pedro Ernesto, onde eu sou originário, né, lá começou a ser feito o acesso vascular por um cirurgião geral, que era o Ronaldo Gazola. E o Gazola queria marcar aquele negócio para ele, entendeu? E ele fazia um pouco de obscurantismo na história. O Pedro Ernesto tinha aqueles visores no centro cirúrgico, e eu ia sorrateiramente lá assistir o cara fazer, porque eu sabia que aquilo era uma cirurgia vascular, né? E eu era residente da vascular. E ele não mostrava aquele negócio muito para ninguém não, entendeu? E quando eu cheguei em Bom Sucesso,
o professor Abdala que fazia os acessos vasculares. Era um ou outro, tinha muito pouca gente fazendo isso, né? Os doentes se dializavam naqueles coios, aquela coisa complicada, e os caras com profano fabricavam aquilo quase que artesanalmente, e o doente, no Pederneiras, eu vi um sujeito dialisar lá nesse negócio, pro Prime ele usava 2,5 litros de sangue total. Quer dizer, para poder encher o sistema, ele era uma diálise por mês. Hoje o camarada faz 3, 4 por semana, né? E anda muito bem, vive normalmente. Então eu comecei a pedir para eles para mandar um para o Abdala, outro para mim. E depois de um mês, o Abdala não perdeu só eu que fazia acesso, e o Dr. Wilson trabalhava lá comigo e tal. Bom, então o conceito básico é onde tiver uma veia com calibre adequado, uma artéria com fluxo suficiente e espaço para 2 pulsões, a gente tem que construir o acesso. Isso a gente transforma as possibilidades de acesso, o céu é o limite. Você onde tiver a possibilidade de colocar, você pode fazer isso. Então, o importante é preservar, né? E quando você consegue usar bem esse conceito, você não cai naquele outro que nem tudo que fermenta diálise. Hoje em dia a gente vê colegas pegar a mediana basílica aqui na prega do cotovelo, largar lá, entendeu? E se ele não tem intenção de fazer uma superficialização depois da basílica, ele está fazendo um tiro no pé. E as complicações vão vir daí, muitas vezes. E esse é o chamado doente maçaneta, né? Todo mundo meteu a mão nele. Então vocês veem aqui que tem trombose subclávia, polar, fístula distal, fístula proximal, PTFE para todo lado. Então é um doente que você pode oferecer muito pouco, e esse é o caso desesperado. Esse é um doente que vem para você e você não sabe o que fazer com ele, entendeu? Tem que estudar com calma e tal, mas ele tem uma barriguinha virgem, de repente mandá-lo para CAPD é uma boa opção. Então a gente usa um joguinho, né? Vai queimando do distal para o proximal, para você poder chegar a um bom termo. Se o colega começa logo com acesso proximal, não por necessidade, o que acontece? O distal depois você não pode voltar lá. Então, da tabaqueira anatômica, toda a extensão da veia cefálica, a veia comunicante da prega do cotovelo, que dá uma excelente fístula, a veia basílica com a artéria ulnar no punho, ou então em cima com o braquial em alça, a transposição da veia basílica, cefálica, e aí depois você pode, com veia nas pernas, você pode ter uma safena tibial posterior, desde que a safena tem um calibre muito grande. Depois, mais à frente, a gente vai discutir o problema da safena. E em alguns casos de doentes muito magros, que já tinham a safena tibial posterior, eu fiz também safena poplítea. E só permite para doentes muito magros que você pode se pulsionar. E a transposição de veia femoral, que eu acho que hoje em dia é uma cirurgia de múltiplos propósitos para poder resolver esse problema todo que tem. Então, com o enxerto, quando você é obrigado, você não tem mais veia possível, então você tem que fazer uma ponte braquial para cefálica, uma ponte curta, não para usar o enxerto, mas como ponte, porque senão você perde muita cefálica para poder jogar na braquial. Então você pode usar um pedacinho de PTFE para poder usar a veia cefálica e ela se desenvolver para poder fazer o acesso. A transposição no antebraço, braquial para basílica, isso daí a gente nunca faz, porque quando isso se encontra, você pode fazer uma fístula aí, você pode colocar esse doente com material autólogo. Braquial axilar é um ponte no braço que se usa mais, né? Todo mundo faz aí. E a artéria braquial para jugular externo e interno, para subclávia. Transposição entre a artéria femoral e a veia safena, ou então a veia femoral, você não faz muito mais, só a femoral e a safena não. A artéria braquial para jugular externa é um bom acesso, mas ele parece que dura pouco, de certa maneira, porque é um pouco longo. Então, atualmente, se não usou a subclávia, que hoje é mais poupada, a gente coloca o PTFE na subclávia. Porque colocando o PTFE na subclávia,
você usa a veia lá e usa a braquial aqui como entrada. Porque aquele tipo colar, quando complica, você para entrar numa subclave ali, você pena, entendeu? E é muito complicado. E a veia safena a gente não usa mais para ponte, para fazer transposição na coxa e tal, embora, infelizmente, às vezes a gente só tem ela para fazer e pode ser usada. Na verdade, se ela tem um bom calibre, é melhor usar a safena que o PTFE na coxa. Isso aí, o PTFE na coxa é um desastre. E a safena, na verdade, ela tem uma parede muscular muito desenvolvida. Então ela aguenta bem o tranco do turbilhão e ela não abre, ela não dilata. Então ela dificulta muito o uso dela na coxa. Próximo. Então o que a gente tem de anatomia, né? Você pode usar toda a veia cefálica nesse trecho. E o próprio Moisés, olha, já estava olhando aqui uma bifurcaçãozinha que a gente usa muito. Esses sítios de bifurcação para poder fazer jogar o ângulo da anastomose para o meio da anastomose. Não, porque quando você faz um bypass, a ponta da anastomose que é o crítico. Na fístula é o contrário, o calcanhar da anastomose. Então, usando uma colateral, você pode jogar o ângulo para o meio da anastomose. Então, você tem uma amplidão muito maior de entrada, você amplia muito mais a opção de entrada de fluxo. Então, é isso aí, é o conceito que a gente usa hoje. A anastomose não fica com aquele aspecto de cabeça de cobra, fica com um aspecto mais piriforme, assim. Ele trabalha com melhor, jogando o ângulo da anastomose para o meio do fluxo. Então, onde você pode encontrar essas opções cirúrgicas usando a colateral. Na tabaqueira anatômica, você tem duas opções. No punho, nos homens a 8 centímetros, geralmente 4 dedos transversos e a mulher 3 dedos transversos acima da prega do punho, você tem essa bifurcação que você pode usar muito bem. No cotovelo, a 10 centímetros mais ou menos abaixo da prega, você tem uma boa bifurcação para botar na radial. A veia perfurante do H venoso, que dá uma excelente fístula de Gratz. A veia basílica, você tem um monte de opções ali na parte distal da veia basílica, da próximo da prega do cotovelo. E acima, 2 centímetros acima da prega, você tem ali 2 ou 3 bifurcações, você escolhe a que for mais benéfica para a sua anastomose. Olha, Guilherme. E o que a gente vem desenvolvendo desde 98 é a transposição da veia femoral. É uma cirurgia elaborada, eu acho que em termos de fístula é a cirurgia mais elaborada que tem. Tem algumas particularidades, entendeu? E a gente, ao longo desses 600 casos catalogados que a gente tem, entendeu? Nós conseguimos 170, porque isso é retrospectivo, então não tem tanto valor científico. O doente de diálise é um doente cativo, ele está 3 vezes por semana no serviço e o serviço sabe tudo dele, entendeu? Mas muito se perde, realmente. Eu consegui resgatar de 170 mais ou menos, agora deve estar com uns 200 com a nova leva que vai entrar agora esse ano. E eu consegui ver que tem realmente uma longevidade muito grande, maior que de alça de basílica, porque a veia é mais calibrosa, né? E aí, o que é a indicação que você tem? Você tem trombose subclave bilateral, já fez angioplastia, já fez tudo que tinha direito, cava superior, com aquele face espletórico, e não tem jeito você tem edema incontrolável nos membros superiores, você tem que optar por uma coisa lá embaixo. E os todos desses doentes, nenhum deles teve menos que 5 acessos paramédicos. Bom, a vantagem da veia femoral é uma parede fina, tem uma grande área para punção, tem um calibre de fluxo bem alto. Vamos lá. A desvantagem, possibilidade um pouco de edema distal,
uma trombosezinha venosa com menos risco, nunca vi embolia pulmonar. Isso daí porque você ligou a femoral, você já faz um tratamento da profilaxia da embolia pulmonar ali. A exposição do paciente na hemodiálise, quer dizer, mulher é chato, ficar com a perna de fora, é a maior morbidade e complicação, que são doentes e realmente é uma cirurgia com maior risco, entendeu? E aí a solução para o piniquinho. A mulher do cara era costureira, ele fez a sua alça de femoral e ela fez um zíper, ele abre o zíper, faz a diálise, fecha o zíper e vai embora para casa. Bom, a gente não usa 2 tempos cirúrgicos, isso aí realmente é uma... Em braço você pode usar, mas em perna, dar 2 tempos cirúrgicos é uma verdadeira tragédia. A utilização de liga-clipe automático para múltiplas ligaduras de colaterais. Não se metam a fazer alça de femoral sem ter liga-clipe automático. Entendeu? Isso aí é uma coisa que é fundamental. Ontem eu suspendi, hoje à tarde eu vou ter que sair da feijoada aqui para ir encarar um doente para fazer uma alça de femoral, porque a Petrobras não autorizou o liga-clipe. Então, eu tive que suspender a cirurgia para poder fazer a coisa direita. E peça logo pelo menos 2 MCM30 ou 3 de 20, porque é muita ligadura. Quando você radiografa um paciente desse, eu vou mostrar uma angiotoma aí, parece uma Via Láctea, cheio de clipe lá. A dissecção deve se estender sempre abaixo do canal de Hunter, não adianta fazer curto, porque vai dar curto espaço, que a veia tem que subir, tem que planar e tem que descer novamente. Então você perde metade da veia para você ter esse movimento. Vamos ver mais à frente. Próximo. E aí então, não usar o liga-clipe, a não ser talvez esse liga-clipe tipo Hemolock, entendeu? Para fechar a veia femoral embaixo. Tem que fechar com ponto transfixante. Eu tive 2 casos de hemorragia grave, porque eu usei clipe MC400, o LC400 e abriu. Porque vai aquele aspecto do empurrãozinho e vai empurrando e pá, solta e aí a coisa fica feia. Tunelizar subsaltório, isso é uma coisa fantástica. Isso já é uma coisa que a gente vem vindo há 20, 25 anos. Quando você tem um músculo em cima do vaso, ele não infecta. E eu não tive, nesses 600 casos, nenhum caso de explosão, porque o sartório está sempre por cima da anastomose. Tem sempre um músculo guardando. Vocês podem imaginar todo tipo de infecção, linforreia, calcifilaxia, que é uma coisa terrível, entendeu? Esses doentes com muito tempo de diálise são levados a uma alça dessa. Você tem uma situação complicadíssima de necrose de pele, tensa, de tecido, e lá fica lá a femoralzinha sem explodir. Anastomose com técnica de paraquedas, tão curta quanto possível, porque senão fica uma anastomose muito grande, vai dar um fluxo gigante, pode ocasionar alguma repercussão cardíaca. E usar a sutura mecânica de pele, que é dispensável. Então vocês veem aí o sartório levantado. Aqui. Isso, anastomose. Vocês veem que não são doentes ponchos. Você vê aqui a femoral e é uma femoral bem doentinha, entendeu? Aí a anastomose de paraquedas e tal. Vai. E aí então você seca a femoral, clipa, enche, vai. Passa o tunelizador subdérmico. Eu nunca passo tunelizador direto. Eu vou com tesoura longa e faço o túnel subdérmico. Aí que eu entro com o tunelizador. Porque se você deixar a veia muito profunda, depois o nefrologista vai te xingar. Entendeu? Porque a veia tem que ter a regra dos 6, né? Então, você tem que passar com o túnel subdérmico e jogar depois a safena por trás do sartório, a safena femoral por trás do sartório. Próximo. Então vocês veem aqui, ó, a veia
está aqui, puxada pelo túnel, ela vai passar aqui atrás do sartório e vai anastomosar aqui na femoral. Vai, cara. Então está lá a anastomose, você viu o trecho onde vai. A veia anastomosada e o sartório puxado para baixo. Quando você solta, ele fica por cima da anastomose. Vai. E aí vocês veem um trecho bom, evidentemente que esse cara tem condições ideais, né? Uma perna bem longa e tal, nem sempre é assim. Ontem eu operei um camarada de 138 quilos. Vieram uns 3 ou 4 caras para tirar o sujeito agora de manhã da casa de saúde para levar para casa, entendeu? E tinha quase um palmo de gordura, uma perna enorme, de pulso genital, aquele sujeito todo terrível. Então vocês veem aqui o aspecto que fica numa angiotomo a alça femoral. Você vê que é um trecho bom de função aqui em cima, entendeu? Mas perde muito para subir e descer. Vai. E até em criança de baixo peso a gente já tem um monte de casos de paciente com criança pequena, vai lá. Não tem mais outra coisa. E 4 casos que a gente tem de amputados. Porque o amputado, muitas vezes, o diabético, ele perde a perna por lesão distal, mas a femoral tá pérdia. Então ele tá numa... E esse tinha 2, aí não tive jeito. Tinha 2 boas, eu anastomosei as 2, fiz 2 fístulas ali. Então você vê num resultado tipo Kaplan-Meier, que você tem uma até aqui, ó, até aqui confiável, até mais ou menos aqui, passou de 10 já não é tão confiável o dado. Em 26 meses, 80% das fístulas estão funcionando. Você não encontra isso aí fácil, qualquer coisa que seja, né? Próximo. Comparado, a permeabilidade cumulativa de 80,2% em 33 meses de observação, só em PTFS só tinha 40% aos 18 meses funcionando. Próximo. E essa é uma outra curva, entendeu? E você vê que essa curva cai porque os doentes morrem, você que censura, então tem que tirar da experiência todo esse povo aí por óbito. Olha quantos caras saíram por óbito dessa curva aqui, 42 pacientes, entendeu? Trombose 16, entendeu? A trombose não é tão grande o número, entendeu? Quanto o de óbito, esses doentes morrem fácil. E aí outras alternativas de acesso, você pode usar dorso da mão, jogar para radial, próximo. E quando você tem uma fístula que já funcionou na radial e você tem a basílica, eu prefiro jogar a basílica na radial porque ela tem muito mais fluxo, porque ela já está adelgaçada, tem muito mais fluxo. Então eu prefiro jogar para lá. Próximo. Esse é do dorso da mão. Essa veia foi tirada daqui, passada por cima e vai para a radial do outro lado. E aí você usa ela aqui. A gente está usando lá a sua fistulinha, depois ele funciona pelo lado de lá. O outro lado já está com trombose, eu tenho que desligar isso aí. A mesma coisa, mesmo aspecto. Você tira de lá e joga por cima da mão. Próximo, né? Aí depois de pronto, fica assim. Próximo. Esse é o aspecto da ulnar, da basílica, quando já funcionou como... Porque você jogar a basílica aqui nesse trecho, a artéria ulnar é muito profunda e tem muito músculo por cima dela. Ela vai dar, seguramente vai estenosar a anastomose. Então eu prefiro jogar na radial. Próximo. Ou então, quando você tem a basílica, você não faz reverter a basílica para braquial também. Pode ser. Você pegar isso aqui não está dando bem para ver bem, você pode jogar para cá, para braquial, fazer uma alça aqui. Porque jogar a veia basílica nesse trecho aqui para anastomosar com a artéria ulnar é um horror. Próximo. Isso parece bonitinho, mas não dá muito certo. O paciente tinha uma fístula cá embaixo
e você pegar esse trecho de veia, deixá-lo in situ e jogar esse trecho para debaixo. Eu acho que o descolamento de tecido aqui cria uma fibrose tão grande que isso acaba não durando muito. Próximo. E outro dia um colega veio de um outro estado aí para falar sobre a transposição de veia basílica. E a gente notou que ele não tinha realmente experiência do assunto, entendeu? Porque uma veia basílica, quando você retira ela do leito, entenda só a promiscuidade que ela tem com esse nervo cutâneo sensitivo aqui, olha. Se você não retirar a basílica desse emaranhado aqui, o que acontece? A punção vai ser extremamente dolorosa e você pode causar uma coisa chamada neuroma, que é uma das coisas piores que você pode causar num paciente renal crônico. Ele já não basta ele já ser renal, se ele tiver um neuroma, Deus nos acusa. Próximo. Então tem que descolar e vejam vocês, muitas vezes não acreditem muito naquilo que vem do ultrassom, o cara coloca um garrote, mesmo com garrote, às vezes a sala está fria, a veia está contraída, vocês veem com uma colocação de um clamp aqui, um pouquinho de hiperdistensão, como uma veia dessa rende, como você pode obter de uma veia basílica para você fazer uma alça confortável nesse paciente. Próximo, né? E aí o mesmo problema, a infiltração do túnel. Isso é tudo feito com anestesia local, entendeu? Uma sedaçãozinha no paciente, ele tolera muito bem, desde que ele seja um pouquinho magro. Se for gordinho, está mais complicado. Melhor ter um anestesista a postos. E a mesma conduta, né? Fazer o túnel subtérmico, nunca subcutâneo. Você usar o tunelizador de primo, tem que usar uma tesoura por baixo para abrir essa pele, para você deixar a veia bem debaixo da pele, para facilitar a vida de quem funciona isso aí. Senão fica profundo e Deus nos acuda. Então vocês veem nas tomões e tal. Vocês veem o paciente, por exemplo, essa fístula está rateando aqui, ó, tem um espaguete aqui praticamente, tem uma dilatação pós-estenótica e a fístula foi para o espaço. Olha essa veia aqui, ó, lateral da cefálica. É só jogar na braquial aqui, essa veia volta, reacender essa fístula aqui, e o paciente pode voltar para a diálise. Então tem que namorar às vezes com o paciente, você poder usar alguma coisa para poder resgatar o fluxo da fístula. Então vocês veem aqui, ó, a veia passou dali para cá e reacendeu a fístula do paciente. Próximo. Quando o diabético tem artéria ulnar, mas a radial está com problema, eu uso fazer o seguinte, mesmo quem não tem ecodoppler no consultório, pode colocar um aparelho de pressão no braço, você pode medir a pressão na braquial e você pode ouvir o som, se ele é trifásico aqui e trifásico aqui, ele é o mesmo som. E você às vezes, comprimindo aqui, você tem a mesma pressão de fluxo cá embaixo. Aí você pode usar mesmo calcificada essa radial sem problema nenhum. Se você não tem essa radial por algum motivo, então você pode revertê-la também para cá, aproveitando um bom trecho de cefálica. Essa é uma alça de basílica que eu coloquei para demonstrar que a gente nunca deve levar a secção até a axila. Deixar sempre um trechinho aqui para você, proximamente, colocar o PTFE aí, se for necessário. Então tá lá, ó, esse já tinha uma alça de basílica e está lá com o seu PTFE numa segunda opção para você fazer, deixar sempre um espaço do PTFE lá. Próximo. E aí então você pode puxar da braquial para a jugular externa e para a subclara. Hoje em dia eu prefiro mais essa opção aqui, porque dá menos estenose aqui embaixo. E aí está aí uma mocinha fazendo sua diálise numa alça de femoral. Essa é outra opção. E essa paciente maluca foi mandada de Petrópolis para mim,
depois botei ela em pé para examinar, eu notei que essa pena parva dela era bem superficial. Ela falou, isso aqui, porque não tinha mais nada para oferecer. E aí fiz uma vista para essa pena parva. Funcionou algum tempo. E hoje em dia é uma verdadeira praga que a gente está vendo por aí, o problema do bottom roll. O bottom roll ele cria uma fibrose, para o doente é muito útil. Ele facilita muito a diálise, o próprio paciente pode funcionar, mas ele cria uma casca de fibrose tão grande que você, quando fazer o refazimento dessa fístula, é um problema muito sério, você não consegue descolar mais a vida. É muito forte a fibrose que forma. E aí ele tem que botar, sempre quando você for resgatar uma fístula dessa, for fazer novamente outro acesso, tem que ser acima disso, porque você não consegue resgatar isso aí. Você não consegue dissecar dele, que seja. Fica muito forte a fibrose. E o problema do cateter tunelizado, né? Hoje em dia apareceu uma outra excrescência dentro da medicina, que é o chamado nefrologista intervencionista. O cara sabe botar perniquete e não sabe nem tirar, né? E o problema é que o perniquete ele tem um problema muito sério. Ele é útil, de certa maneira, a gente não pode negar a utilidade. Mas o grande problema é que ele acomoda o nefrologista e o paciente. O paciente não é funcionado para ele, está muito confortável. O paciente tem uma situação de uso boa, dá bom fluxo, mas o grande problema é que ele vai destruindo ao longo do tempo todo o sistema venoso profundo do paciente. E quando você colocar uma fístula, que às vezes ele tem veia e não usou, quando você coloca a fístula, o que acontece? Coração de mortadela. Tudo fibrosado, entendeu? E é um horror você resolver isso daí. Ele acomoda o paciente, o nefrologista e ele. E aí, com isso também, um aumento de infecção. Se você tem um cateter temporário, o camarada começou a fazer febre, você funciona ele em outro lugar e puxa fora aquele cateter e resolve o problema da infecção. Com o perniquete, o cara fica lavando o doente com antibiótico o tempo todo, suspende o antibiótico, volta a febre. E não retira. E fica essa lenga-lenga, entendeu? Porque o pessoal da infecção hospitalar chega lá e diz, não, 15 dias de antibiótico, cara, toma 15 dias, fica surdo, fica com endocardite depois, e aí vai ter que cuidar desse paciente. Próximo. E é só o que a gente tinha para falar, e agradecer a honra, e fazer uma pequena digressão. Eu estava falando com o Meirelles, no último Congresso Pan-Americano, não tinha uma mesa de vascular, de acesso primordiais. A gente até entendeu, né, por que isso daí realmente não chama atenção. Nós precisamos lutar para remunerar um pouquinho melhor o acesso primordiais, que hoje em dia é uma das cirurgias mais comuns do mundo, que se faz em todos os serviços e ainda é o melhor treinamento que um residente pode ter. Todos os meus residentes que fizeram muita fístula foram os melhores que eu tive, entendeu? Porque eles aprenderam a fazer a técnica básica de cirurgia vascular. Muito obrigado.